Salve, moçada do Coque Floripa! Tudo bem? Vamos a mais uma aula de geografia, agora sobre a composição da população brasileira. Módulo 172, PV 1000, módulo 15, frente 572, módulo 8, PV 500. Tudo bem? Antes de eu começar, queridos, eu tenho uma informação para passar para vocês, que é a seguinte. Vocês vão estranhar, professor, agora não deveria ser aquela aula sobre moradia no Brasil, que é a parte 2 do PV 500, aula 7, né? Módulo 7 no caso, e módulo 14 no PV 1000? Sim, mas vejam só a organização do nosso programa. Aula 14 é sobre os problemas de moradia no Brasil. Aula 18 é sobre a urbanização brasileira. Ou seja, o histórico, a construção do nosso processo de urbanização vem depois do problema de moradia. E eu não tenho como explicar o problema da moradia sem entender o processo de urbanização. Tudo bem? Não vou deixar de dar esse módulo para vocês. Estou até vendo o pessoal mandando mensagem para a Mari dizendo, professor, pulou a aula e tal. Não, não estou pulando a aula. Aliás, estou pulando a aula, mas por uma lógica didático-pedagógica. Tudo bem? Beleza? Então vamos continuar. Compreendido então, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então tá, vamos continuar. Bom, moçada, a nossa aula de hoje, ela é uma aula que vai dar uma fundamentação legal para vocês sobre um tema tão polêmico, né? E tão importante, que é a questão da etnia, o que é ser brasileiro, quem é o povo brasileiro, e é também no mérito da discussão sobre o racismo no Brasil e no mundo. O caso George Floyd, né, levantou a temática onde nós percebemos realmente quão forte é o racismo nos Estados Unidos, no Brasil, né? Os dados mostram isso, os dados provam isso. Conversei com o professor Alain, que em Sociologia tem uma aula específica sobre essa temática, onde haverá o devido aprofundamento do tema, tudo bem? Então a geografia vai dar um suporte para vocês e como que a geografia vê isso. Tudo bem, molecada? Bom, primeiro, isso aqui é um gráfico, turma, que eu aprendi assim na escola e se falou muito durante muito tempo. Faz muito tempo que eu não vejo uma prova de vestibular abordar desta forma. A UEM, se eu não me engano, há uns 6 anos, citou, mas eu particularmente tenho meus questionamentos sobre isso e também alguns estudiosos da área questionam. Vejam, segundo o nosso livro, lá aparece assim, infográfico sobre as etnias brasileiras. O primeiro questionamento que eu faço é o do termo etnia. O que é uma etnia? Um povo que se aglutina por características linguísticas, religiosas, culturais. Né? Os Yanomamis são uma etnia indígena, os Xoklengos, Carijosos, Caingangues, então são povos, são etnias indígenas. E ali aparece índio como indígena como uma etnia, branco como etnia, branco etnia. De qual etnia é o branco? É italiano? É alemão? É holandês? Entendeu? Então há um questionamento. Então a discussão aqui é, o IBGE usa o termo raça ou cor da pele. Na última publicação do IBGE, que eu vou mostrar mais à frente da aula para vocês, o IBGE usa o termo cor da pele ou raça, cor ou raça. Também é muito discutido o termo raça, mas no senso, cor da pele é um termo comum. Tudo bem? Então vejam, antigamente era muito usado esse termo, né? Então vou passar para vocês, que o Brasil é composto basicamente pelos brancos, indígenas e negros. A miscigenação do negro com o branco surge o mulato, também é um termo discutido amplamente hoje. A miscigenação entre o branco e o indígena surge a figura do mameluco, branco, indígena, mameluco. E do indígena com o negro, o cafuzo. Agora, molecada, por que tem uma discussão ampla sobre isso? Parem para refletir. Vou olhar para uma pessoa hoje e vou dizer, mameluco. Ah, aquele ali me parece cafuzo. Depois de 5 séculos de miscigenação, minha família, por parte de pai, de origem alemã. Meu bisavô e minha bisavó são de origem alemã. Por parte de mãe, tem italiano, português, mas a minha mãe, pela questão de cor da pele, possivelmente indígena também. Desconheço, né, toda a árvore genealógica da família da minha mãe, por parte da minha avó e bisavó. Mas vejam, quão discutível é isso, tá bom? Então, até um dos grandes estudiosos do tema, né, Darcy Ribeiro,
coloca, deixa eu mostrar aqui para vocês mais à frente, a identidade do povo brasileiro, a qual para ele era complexa e mal constituída por causa da sua origem. Por favor, não o mal de ser, né, bem ruim, bom ou ruim. Não. Mal no sentido de complexa, diversa. Tudo bem, moçada? Quantos tons de pele tem os brasileiros? Quem é o brasileiro? Descreva quem é o brasileiro. É de uma diversidade incrível. Do branco ao negro ao indígena, uma pluralidade, uma diversidade incrível. Então, por isso, Darcy Ribeiro assim discutiu o tema. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para mostrar uma informação para vocês. Então tá lá, a miscigenação surgiu de 3 grupos fundamentais. Eu tenho questionamentos sobre a questão de etnia, como eu falei para vocês. Mas vamos lá. O branco europeu, o indígena e os negros. No século XX, chegam os japoneses em grupos maiores e mais recentemente chineses, coreanos, Também, mas uma participação um pouquinho mais modesta. Tudo bem? Vamos continuar. Tá, professor, mas como é que o IBGE define? O IBGE chega lá no censo e pergunta, qual a sua cor da pele? Assim fizeram em 1980. E vou dizer para vocês que surgiram mais de 100 cores. Até porque, aí volta a questão da complexidade, de se reconhecer como grupo. Quem sou eu? Sou branco, pardo, amarelo? Aí surgiam cores como café com leite, coco queimado, eram citadas porque as pessoas tinham dificuldade de se identificar. Até porque, se hoje ainda sofremos com racismo quanto ao negro, especialmente, imagine vocês o que era nos anos 80. Eu vivi na cidade de Itajaí, sim, aquela do ozônio vianal, mas ozônio no ânus, mas não é o caso agora. E lá havia um clube que até o início dos anos 80, anos 70, pessoas negras eram proibidas de entrar. Da elite da cidade, eram proibidas de entrar pela sua cor da pele. E havia um outro clube para que as pessoas negras pudessem também se divertir. Quando isso brotou na Idade Média? Não. Até a década de 80. Entenderam, moçada? Então, assim, é muito marcante. Já presenciei também cenas do tipo, enfim. Mas vamos voltar aqui, depois o tio Loto vai conversar mais sobre isso. Veja, desde 1872 temos esses registros, Então o IBGE oficialmente, linguagem do IBGE, define a questão de cor ou raça, como aparece aqui, como branca, linguagem do IBGE, tá, moçada? Branca, preta, parda, amarela e indígena. No último censo demográfico, a divisão era a seguinte: 47,7% brancos, 7% pretos, população preta, identificada assim, pardos 43%, amarelos, que seriam os asiáticos, 1,1%, e os indígenas, 0,4%. Percebam na evolução, turma, que do ano 2000 para 2010, diminuiu a população branca, aumentou a preta, a parda cresceu também, até por miscigenação. A amarela também cresceu, aí se coloca um pouco da chegada dos chineses, coreanos, relações de comércio, e os indígenas perfazem ainda 0,4%. Tudo bem, moçada? Mas é um dado de 2010, eu tenho dados para vocês de estimativas mais recentes. Tudo bem? Então guardem esses números, anotem aí, tá? Branco 47, até para a gente comparar com os dados atuais, tá? Coloca um embaixo do outro. Branco 47, preto 7,6, pardo 43, amarelo 1,1, e indígena 0,4. Tudo bem? Percebam que ali em 1920 não temos aí a pergunta sobre as questões de cor da pele, até porque era a fase da política de branqueamento da população. Lembra o estímulo à chegada do europeu, do italiano sobretudo, para branquear a população, que você aprende nas aulas de história. Vamos avançar. Bom, e aí, turma, aqui tem uma matéria mostrando as cores da desigualdade, publicada em maio de 2018. Quem quiser acessar aqui, eu tenho uns dados para mostrar para vocês, como somos desiguais, sim, por questão de cor da pele. Depois eu mostro mais dados sobre essa divisão de cor da pele, mas para que vocês entendam. Esse é o dado mais recente, publicado ali em 2019, eu tenho dado 2020 também, perdão, mas para que vocês entendam a participação de brancos, pretos,
pardos e outros grupos, tá bom? Tem um linkzinho da matéria no site para vocês, de qualquer arquivos, mas eu quero o dado mais recente. Esse é o dado mais recente publicado pelo IBGE e agora vamos fazer a comparação, tudo bem? É entender qual grupo está crescendo, qual grupo está diminuindo, beleza? Então, fundamental. Vejam, de acordo com os dados da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, lembrem, de 10 anos tem um censo, esse ano ocorreu pela pandemia, certo? E todo ano tem a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem, né? O que nos dá um dado muito próximo com uma margenzinha de erro. Mas vejam, nós tínhamos em 2010 47,7% da população considerada branca, caiu para 42, ou seja, a população branca continua reduzindo sua participação. Pardos de 43,6 para 46,8, aumentou a população parda. Bem como de 7,6 para 9,4, as pessoas que se autodeclararam como pretos. Tudo bem? E 1,1 continua ali os amarelos ou indígenas, aí já somados juntos amarelos indígenas. Vejam que dado curioso. Reduz os brancos, já anotamos, aumentaram os pardos. E essa questão dos pretos, turma, o próprio representante do IBGE diz que é difícil precisar por que aumentou, a população parcialmente aumentou, porque tem um perfil de renda um pouco menor e né, pode ter um pouco mais filhos, mas não só por isso. É uma questão de, supõe ele, né? É uma questão de autodeclaração. E como na última década e meia, o Brasil desenvolveu algumas políticas afirmativas de inserção desses grupos, mais pessoas passaram a se autodeclarar como pretas. Muitos, né, não colocavam desta forma nas pesquisas, colocavam como pardos. E agora passaram a se reconhecer, não, eu sou preto. Tudo bem, rapaziada? Tá, Grote, mas tem uma discussão muito forte acerca disso, que em sociologia o professor Alan vai discutir novamente, que eu sempre ouvi falar que a maioria do Brasil é negro. E não aparece aqui a figura do negro. Aparece sim. Por quê? Porque negros, os sociólogos começaram a levantar essa bandeira, e na geografia assumimos também, são os pardos e pretos. Então, quando você ouve falar que quase 70% da população carcerária brasileira é negra, é que estamos falando de pardos e pretos. Tudo bem? Então, vamos deixar bem claro agora. O que você está vendo aqui, que aparece na prova de geografia, é a questão de cor da pele ou raça. Tudo bem? Mas na sociologia e na geografia, cada vez mais, é colocado que a maior parte da população brasileira hoje é negra, que soma pardos e pretos. Tudo bem, molecada? Lembrando sempre que o Groto está usando a linguagem do IBGE, tá? As linguagens das provas, há muita discussão acerca disso, e a discussão sempre é importante, a gente cresce, né? Tanto que agora o termo negro passou a ser representativo para esses grupos pardos e pretos. Tudo bem? Beleza, moçada? Muito bem. Bom, agora sim, Grote, o caso de George Floyd, né, levantou essa discussão sobre a violência contra a população negra, mas eu ouço às vezes que isso é mimimi, que existe... Vamos lá, assim, turma, eu tenho muitos relatos de alunos, de amigos e de conhecimento científico sobre o tema e dizer para vocês, sim, nós temos muito racismo no país. E o professor Alan vai trabalhar em sociologia novamente essa temática de forma mais ampla. Mas eu tenho alguns dados para vocês, até para enriquecer uma redação sobre o tema, caso seja cobrada, tá? Que são os últimos dados da PNAD do IBGE. Vamos analisar os dados. Vejam, nós acabamos de ver que os negros, né, são 56% da população, dado mais atual. Mas a pesquisa esta é de 2018, então era quando os negros totalizavam. Vamos fazer uma matemática aqui. Vejam, pretos aqui 9,3 em 2018, com 46, 9, 55, 55,8, 55, 56, né? Muito bem, então vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês. Distribuição de renda e condições de moradia. Muito bem. Pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza em 2018. Aquelas que são da extrema pobreza, que vivem com menos de 1,9 dólar por dia, tá? Os brancos, 3%. Preto ou pardo, que são os negros, né, agrupados aqui, 8,8%. Na pobreza, 32% negros, brancos, 15%. Quanto à violência, o número é desastroso, é horrível. População branca,
tá? Isso é percentual, tá, turma? Independente de quantos negros ou brancos tem, para cada 100 mil jovens em 2017, houve homicídio de 34 jovens brancos, negros 98, que seria a população preta ou parda, 98. É quase 3 vezes mais o número de homicídios de jovens negros. Mercado de trabalho, vamos lá. Cargos gerenciais, os cargos de comando, digamos, nas empresas, quase 70% ocupado por brancos, negros 30%, menos da metade. Tudo bem? São dados, isso não é uma discussão acerca de, não, são dados que corroboram com um país que realmente, onde o negro tem dificuldade de inserção social. Vamos a partir que tem mais alguns dados para vocês, tudo fonte IBGE, tá, molecada, se precisar citá-los. Taxa de analfabetismo, população branca 3,9%, população negra 9% são analfabetos. Representação política, acabamos de ver que os negros são hoje um pouco mais da metade da população, mas a participação política dos pretos e pardos é de apenas 24%. Ou seja, há uma elite branca que se perpetua no poder também na política. Há essa desigualdade também por gênero, mas a discussão agora aqui, turma, questão de cor de pele. Preto ou pardo, né, que aí é o que nós reconhecemos como negros. Então tem pouca representatividade política, poucos cargos de comando, o homicídio é quase 3 vezes maior para jovens negros. Então isso não é uma discussão sobre o que está acontecendo, somos um país com racismo ou não. Não, isso aqui são dados pesquisados cientificamente e expostos aqui para vocês. Tudo bem? Triste, lamentável, e sim, devemos desenvolver políticas para mudar isso. Muito bem. Aí aqui, turma, aparece, até para mostrar como essa distribuição é muito desigual, mas aí a explicação é simples e é um processo histórico, né? Se analisarmos, por exemplo, a população do Norte e Nordeste, tem uma participação dos pardos muito expressiva. Por quê? População, né, indígena e negra, seja pelo trabalho escravo no Nordeste, né, que é a miscigenação muito intensa com a figura do branco que chegava, então por isso Norte e Nordeste, o branco, o negro e o indígena. Por isso usavam muitos termos, né, cafuzo, mameluco, né, mulato, para essa população parda. Tudo bem, moçada? Beleza? Hoje reconhecidos como pardos, né? No Sudeste, uma participação um pouquinho menor, né? Mas também teve muito trabalho escravo, então a participação do negro em 2019 no Sudeste 9,9%, Nordeste 11,9%, Bahia, Rio de Janeiro muito marcante, né? Até marcadas pela expressão das religiões afrodescendentes, né? Dos ritos e tudo mais. No Sul, uma participação um pouco mais modesta, até porque o trabalho escravo por aqui foi um pouco mais restrito e a imigração europeia um pouco mais marcante, mais presente. Tudo bem? Então dá para perceber aí a desigualdade por região por uma construção histórica. Bom, trazendo mais um dado para vocês, turma, para finalizar nosso papo, no sistema judiciário. Então a gente sabe que, né, quase 70% do sistema carcerário brasileiro é composto pela população preta ou parda, né, e aqueles que o julgam, que devem julgar à luz da lei, né, da Constituição, evidentemente, mas percebam que a população preta ou parda no judiciário é de apenas 15%. Mas eles representam 56% da população brasileira. Mas a sua participação no judiciário é de apenas 15%. Muito modesta também e tem que mudar, né? Vamos lá. Bom, turma, como eu falei, o professor Alan vai discutir essa temática mais a fundo com vocês, tá? O professor Greg, em Atualidades, também vai discutir isso mais a fundo com vocês. Aqui era mais um reconhecimento de como o IBGE entende. Mas eu vou só fazer um breve comentário acerca do tema. Sim, são várias questões, né, turma? Questão de representatividade. A primeira vez que eu vi uma boneca negra, eu não era mais criança, eu já era um adulto. São grandes coisas, não ter boneca, tem que ter, é uma questão de representatividade. Aquela menina negra, né, tudo bem, cada um faz com o seu corpo, né, se eu quero alisar o cabelo, quero fazer isso, aquilo, cada um faz o que bem entende, somos indivíduos, né, mas havia uma pressão social. Uma pressão social. Uma amiga me relatou que no Rio de Janeiro, a empresária que a contratou exigia
que ela ajeitasse o cabelo. Como assim ajeitasse o cabelo? Né? As bonecas eram sempre daquele modelo que vocês sabem. Né? Aquele era um modelo de beleza. Então a criança negra não se via como bela, porque eu sou diferente, então eu tenho que me mudar, eu tenho que mudar meu nariz, eu tenho que mudar o meu cabelo, eu tenho que mudar. Por quê? Ver a Maju, a jornalista hoje, à frente de um jornal de expressão nacional, as crianças negras se sentem representadas. Elas sentem que podem, antes elas não viam. Turma, se você pesquisar, os atores, hoje tem mudado um pouco, mas os atores negros só faziam papéis não é inferior ou superior, né? Essa é uma questão que a gente também não cabe, mas só que faziam papéis do quê? Dos piores empregos, das piores condições. Então as crianças que viam aquilo não se sentiam representadas. Muitas vezes não se sentiam capazes de avançar nesse aspecto. Tudo bem? Então, queridos, é uma discussão importante, né, para a nossa reflexão. Tem vários relatos, e quando eu tinha a idade de vocês, no meu terceirão, aconteceu comigo uma das piores experiências possíveis. É quando a gente vive na carne, né, no presencial, uma situação de racismo. E vou dizer para vocês, vou relatar brevemente, porque é importante a gente refletir sobre o tema. Era 2015, quem me dera estar me formando em 2015, né? Era 1995, estava concluindo meu ensino médio e aconteceu um fato muito marcante. Era escola, né? A gente foi para o Rio de Janeiro, imagina um garoto de Itajaí, lá da terra do ozônio, e estávamos chegando no Rio de Janeiro, um grupo de estudantes, e tinha um amigo que era negro. E aí a professora, vamos num shopping, na época, shopping gigante, maior da América Latina na época, enfim, né? Vamos ao shopping. Como eu tinha visitado a praia, eu tava de bermuda, chinelo, né? E meu amigo negro tava com uma camiseta gola polo, uma bermuda social e um tênis. Estávamos num grupo de uns 10 jovens entrando no shopping, de repente o segurança, que era pardo, ou podia se reconhecer como preto, autodeclaração, né? Chegou e bateu no peito do meu amigo e falou, tu vai aonde, moleque? Estávamos em 10 pessoas, ele era o melhor vestido, entrando num shopping no Rio de Janeiro, com a participação da população preta ou parda marcante. Ele foi empurrado para fora do shopping e o segurança perguntou, onde é que você vai? Não tinha nada de errado com ele. Nada. E a minha professora, que na época virou minha heroína, né? Ela pulou no pescoço, na camiseta de segurança, segurou ele e falou assim, onde é que você... Ele eu não sei onde vai, mas você vai comigo até a gerência. E naquele momento ela assim, o que aconteceu, senhora? Ele é meu aluno como todos os demais. O que ele tem? O que há com ele que ele não pode entrar aqui? E o segurança não soube explicar, e a professora fez um escândalo, e nós, né, batemos palma. Só que naquele dia, quando chegamos no hotel, chorei muito porque eu pensei, essa é uma situação. Pessoas negras são perseguidas por seguranças em lojas e mercados, são solicitadas a ele a nota fiscal do que estava na sua bolsa para ver se... E são vários casos. Caso de um amigo que foi parado numa blitz 2 vezes. A gente ia sair, ele pegou o carrinho dele, um uninho, né? Foi lá, foi para casa se arrumar, tinha uma blitz, uma praça perto da casa dele. Pararam ele na ida. Tinha uns dreadlocks, muito estileira. Meu sonho é ter um dreadlocks, não tem nem cabelo, mas enfim. Um dreadlocks muito style, e o policial parou ele na ida. Quando ele se arrumou, voltou, tinha outro policial, que era a rua de mão dupla, né? Então tinha outro policial. Pararam ele novamente. 2 vezes, uma mesma blitz, durou umas 3 horas. Então, turma, sim, nós temos muito problema com racismo nesse país. Bora lá? Vamos continuar então? Agora a questão dos povos indígenas, que em História e Sociologia também será abordado, tá, moçada? Mas aqui eu quero chamar atenção para uma questão bem interessante, né? E polêmica atual. Na condição do atual governo, houve um desmonte, né, um desmanche da estrutura de proteção aos povos indígenas, lamentavelmente, na FUNAI, e uma ampla discussão acerca disso. Mas vamos lá. Existiam aqui, na época da colonização, uma estimativa de 5 milhões de indígenas, aproximadamente 5 milhões, certo? E os colonizadores, né, foram chegando, ocupando e dizimando esses povos indígenas. E pelo censo 2010, a estimativa era de 820 mil, dos quais 560 mil ainda vivem em aldeias. Então, em torno de 560 mil em aldeias, dos 820 mil que se
autodeclararam como indígenas. Tudo bem? E a curiosidade, né, ainda temos povos isolados na Amazônia. Recentemente vi uma imagem muito marcante de um helicóptero, né, da FUNAI chegando na Amazônia, e eles começaram a jogar flechas no helicóptero, e a FUNAI está identificando esse povo. Evidentemente evitaram um contato, né, porque qualquer doença pode dizimar esse grupo remanescente, que é seminômade. Eles param em alguns locais, vivem ali por um tempo, caçam, pescam, né, coletam, depois migram para outra área. Então vejam, para quem acha que não há indígenas no país, alguns questionam, nem é mais indígena, usa roupas e tal. Nós impusemos isso a eles. Foi uma imposição nossa que vestissem, consumissem e vivessem como nós. Né? Por mais que alguns queiram, já vivem nas áreas urbanas, tá? Mas há uma discussão muito importante acerca disso. E esse mapa também importante, moçada, o Enem uma vez cobrou essa questão aqui. Percebam que, se traçássemos aqui o Tratado de Tordesilhas, percebam que nessa faixa nordeste, sudeste do Brasil, os povos foram praticamente dizimados. Aí no centro-sul, os bandeirantes, né, deram cabo dos outros grupos remanescentes depois, né, exterminando os grupos que restaram. Por isso que a maior parte das comunidades indígenas está na região amazônica, onde a última área será efetivamente ocupada, e por isso que ocorrem tantos conflitos atualmente, exatamente na região da fronteira agrícola. Tudo bem, moçada? Então tá lá, né? Terras indígenas que ocupam em torno de 13% do território brasileiro. E lembrando um dado importante, essas terras indígenas são concedidas aos povos, mas pertencem à União. É dado a eles o usufruto dessas terras. Tudo bem, moçada? Se você analisar, por exemplo, a reserva do Xingu, aqui no Mato Grosso, estendendo também para o Pará com outras reservas, é a última área remanescente de floresta amazônica no norte do Mato Grosso, preservada, exatamente onde ficam ali as nascentes do rio Xingu, a última área remanescente. Então, ter a terra indígena é também uma área de preservação. Professor, mas eu ouvi dizer dos indígenas que exploravam e tal. É dado a eles o usufruto da terra. Se ele encontrar ouro na terra e quiser fazer uma flecha de ouro, ele pode. Comercializar não pode. E se isso ocorrer, tem que ser investigado e tem que ser devidamente solucionado o problema. Tudo bem, moçada? Eles cortam. Não pode cortar para uso comercial, para o seu modus vivendi, assim chamam os antropólogos. Preservar a cultura desse povo. E aí entra uma discussão importante entre etnocídio e genocídio. Genocídio foi o que ocorreu, né? Eram mais de 5 milhões e hoje são um pouco mais de 800 mil. Então houve um genocídio. Se eram mais de 5 milhões e estivessem crescendo, estariam hoje em grupos muito maiores, dezenas de milhões. No entanto, como um grupo foi, né, sofreu um genocídio, extermínio físico de um povo. Etnocídio é o extermínio da sua cultura. Mais de uma centena de 180 línguas faladas nós tínhamos por aqui, cada vez menos. Então, etnocídio é quando você confina o povo. Professor, por que não pode os índios em lugares bem pequeninos? Eles vivem da caça, da coleta, dos produtos da floresta que usam como produtos medicinais há séculos e temos muito a aprender com eles também nesse aspecto. Então, etnocídio é a perda da sua identidade como povo, da sua língua, das suas práticas, tudo bem? E muitos que hoje vivem em aldeias super restritas, né, perderam suas referências também. Tudo bem, moçada? Muito bem. Bom, aí, segundo a Constituição, que é importante lembrarmos da Constituição Cidadã de 88, consagrou o princípio de que os índios são os primeiros e naturais senhores da terra. Aí, em negrito, veja, a definição das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios encontra-se no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal. São aquelas, por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural para não ocorrer o etnocídio, segundo seus usos, costumes e tradições, como os antropólogos chamam, seu modus vivendi. Então essa extensão de terras, turma, é a necessidade para preservá-los como povo e também como uma área de preservação, pois apenas para o seu usufruto, para a sua sobrevivência como povo, como etnia, como grupo. Tudo bem, moçada? Então vamos avançar. Vamos lá.
Bom, no artigo 20 está estabelecido que as terras são bens da União, pertencem à União, ao governo federal, sendo reconhecidos aos índios a posse permanente, a posse é deles, e o usufruto exclusivo das riquezas dos solos, dos rios, dos lagos nelas existentes. Na atual conjuntura, o atual governo cogita, né, explorar minérios em terras indígenas, por exemplo, né, e par desses recursos irem para os povos. Que os povos querem esses recursos para quê? Para ir ao supermercado? Então há uma discussão muito forte acerca disso, em áreas de preservação permanente, por exemplo. Certo? Então, né, voltaremos a falar sobre o tema. Até vou trazer esse tema no Coque Resolve, que eu acho ele bem relevante, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. Tudo bem? Vamos lá. E aí, queridos Tabson, mas quem é que cuida da questão indigenista no Brasil? Primeiro, surgiu em 1910 o Serviço de Proteção aos Índios. Primeiro serviço a cuidar do tema. Tudo bem? E a Constituição de 34 foi a primeira a tratar dos direitos desses povos. Então, só duas referências históricas, né? O SPI em 1910 e a Constituição de 34, né? A primeira a tratar dos direitos desses povos. Bom, tá aí, molecada, né? Novamente se percebe que mais de 80% dos povos indígenas, suas terras, estão na região da Amazônia Legal, porque foi a última área a ser efetivamente ocupada. E é por isso que há tantos conflitos na região. E o tema está sendo amplamente discutido na atual conjuntura. Tudo bem? E outra coisa, né? Aqui uma bela imagem das Olimpíadas Indígenas, o jiu-jitsu indígena aí para vocês, queridos, mas sobre a morosidade da demarcação das terras. Aí os agricultores vão ocupando, dizendo que a terra era deles. Alguns questionam, esse povo não estava mais aqui e voltou para cá. Mas ali era a terra original do seu povo, que foi expulso daquelas terras. Depois retornaram, então, né, para a gente lembrar bem o significado do uso das terras. E aí, em 1967, é criada a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, né, em substituição ao extinto Serviço de Proteção ao Índio. Tudo bem, molecada? Então, quem cuida da política indigenista no Brasil, e hoje é muito criticada pelo desamparo, até com a Covid-19, né, a taxa de mortalidade dos indígenas tem sido muito elevada, né, são mais suscetíveis, mais vulneráveis ao vírus, então causa grande preocupação. Tudo bem? E aqui a pergunta, né, o que é ser índio? Em suma, um grupo de pessoas pode ser considerado indígena ou não, se estas pessoas se considerarem indígenas ou se assim forem consideradas pelas populações que o cercam. Tudo bem? Então, questão de autodeclaração também entra na questão do censo, por exemplo. Muito bem, moçada, e aqui só para finalizar nossa aula, aqui a história vai entrar mais forte, né? Sobre a questão do negro no Brasil, né, os bantus e sudaneses que foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. Vou deixar aí com os nossos mestres da história, mas só trago aqui os números, né, turma? Que possivelmente foram muito superiores à discussão, né, da captura dos escravos, o tráfico negreiro. Né? Então vejam, só aqui de 1701 a 1810, e um pouco mais de um século, quase 2 milhões de negros foram trazidos naquelas condições subhumanas para o território brasileiro na condição de escravos. Então, turma, só antes um comentário final que eu havia esquecido, né? O presidente Bolsonaro, em 2018, assinou um decreto para que o Ministério da Agricultura fosse o responsável pela demarcação das terras indígenas. Que competência tem o Ministério da Agricultura para demarcar terras indígenas? Como assim? Quem lida com a agricultura vai demarcar as propriedades indígenas, sendo que são estudos antropológicos para saber a necessidade e a demanda daquele povo para ter a sua área. O tema foi tão bizarro que a justiça brasileira, obviamente, né, vetou, ele tentou de novo através de medida provisória e novamente o Supremo Tribunal Federal evitou essa situação, no mínimo bizarra, né, do Ministério da Agricultura ser responsável pela demarcação de terras indígenas. Então quem submete esse estudo, essa demarcação, é o Ministério da Justiça. Tudo bem? Bom, queridos, encerrando o nosso papo aqui, só mais alguns tópicos que em história serão aprofundados, né, como as comunidades remanescentes quilombolas, que durante muito tempo foram refúgios aos povos indígenas, aos povos negros, perdão, e ali preservando sua cultura em 0,3% do território brasileiro apenas, né, muito presente na Bahia, temos aqui também em Santa Catarina. Um dos grupos mais lembrados, né, também referendado pela Constituição brasileira, são os Calungas, ali no norte de Goiás, um dos grupos mais representativos
repito, preservando a cultura desses grupos descendentes dos negros que fugiram, né, ou que depois acabaram se agrupando nessas áreas, preservando sua cultura e suas tradições. E aqui, queridos, encerrando até para dar suporte a vocês sobre essa discussão do racismo no Brasil, vejam, desde a lei Eusébio de Queiroz com a proibição do tráfico negreiro, ventre livre, sexagenário, que tão bem são explorados em história, eu chamo a atenção para a lei Afonso Arinos, que em 1951 transformou em contravenção, né, a qualquer prática resultante de raça ou cor. Bem como a Lei K.O., que estabeleceu o racismo, Lei K.O., 1989, como inafiançável, imprescritível. Tudo bem? Em 2010, né, foi criado o Estatuto da Igualdade Racial e depois, em 2012, foi promulgada a Lei de Cotas. Tudo bem? Para as questões raciais. E o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, disse que as cotas raciais são constitucionais e necessárias para corrigir o erro histórico, racista e escravocrata no Brasil. Diz o Supremo, as ações afirmativas não são a melhor opção, mas são uma etapa. O melhor seria que todos fossem iguais e livres, comenta na ocasião a ministra Carmen Lúcia. Então, uma medida, né, temporária para tentar equalizar um pouco dessa desigualdade que eu explicitei aqui na aula para vocês. Tá bom, moçada? Muito obrigado, bom estudo para vocês e até a próxima.